Dia 22 de julho de 2025, estamos aqui em São Luís, no 5º Congresso da Comissão Pastoral da Terra. 28 de janeiro, Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, de olho aberto para não virar escravo. Campanha de prevenção e combate ao trabalho escravo. Estou aqui com o Frei Xavier, irmão da Comissão Pastoral da Terra, já com muita estrada nessa luta para a gente erradicar o trabalho escravo aqui no Brasil, que ainda continua sendo uma chagas, né, Frei Xavier? Nós estamos quase vizinhos, né, do Maranhão, porque eu estou com base no Tocantins há 36 anos. E praticamente o tempo durante o qual eu passei a entender um pouco dessa situação do trabalho escravo, que veio no pacote junto no trabalho da Comissão Pastoral da Terra. A gente estava num lugar finalmente estratégico, um lugar de transição, de trânsito entre o Nordeste e a Amazônia, esse norte do Tocantins, o Bico do Papagaio, essa região que o Padre Josinho evangelizou, lutando ao lado dos poceiros contra o latifúndio. Então, foi lá, nesse trabalho dia a dia, que a gente descobriu o trabalho escravo, caminhando e trocando informações com as equipes do Maranhão, do Pará, do Mato Grosso. A gente viu que não eram casos acidentais, eram casos que tinham todos uma mesma resposta sistêmica, explicação sistêmica. E estávamos na rota do trabalho escravo, que começa no Nordeste, que termina em frente de trabalho novas, aberto pelo agronegócio, que na época a gente chamava de latifúndio ainda. E por isso, a partir do momento em que, depois de muita pressão feita pela Igreja de São Félix da Araguá e pela incipiente Comissão Pastoral da Terra, depois de que o governo, em 95, começou a ratificar a realidade do trabalho escravo, que ele negava, era negacionismo imperante até então, nós entramos em campanha também para acompanhar essa construção de políticas públicas. Que uma coisa a gente se certificou rapidamente, que para combater o trabalho escravo não basta denunciar, libertar, resgatar. Se tudo fica acomodante, a situação vai se reproduzir. Enxugar gelo. Enxugar gelo. E o trabalho escravo não é uma quantidade que a gente vai metodicamente eliminar, é um fluxo constante que tem raízes que precisamos erradicar. Então, o que a gente fala é erradicar o trabalho escravo e atacar sistematicamente essas raízes. A gente pode resumir, ganância, é claro que é uma maneira de lucrar mais que o vizinho, né? O empregador que pratica isso faz. E a miséria, é aproveitamento da miséria alheia. Quem não tem alternativa não vai escolher, eu não vou trabalhar contigo. E a impunidade, né, que faz que os grandes chefões desse sistema continuem na impunidade e apoiando políticas que enfraquecem o combate ao trabalho escravo, que gera todo dia novas vulnerabilidades. Por isso, nossa campanha é importante estar presente no país inteiro, não somente onde acontece o trabalho escravo, mas, a bem da verdade, ele acontece em todo lugar. Não está só em Carvoaria, não, né? A gente descobriu que a Amazônia não era uma ilha isolada desse ponto de vista. Minas Gerais passou a ser o campeão do trabalho escravo nos últimos 8 anos, praticamente. O Sul também tem regime de trabalho escravo, nas vinícolas, por exemplo. Mas com o mesmo esquema, era trabalhador afrodescendente, contratado na Bahia, 90% preto e pardos, né? Por meio de intermediário, de gatos. Em outros casos, em Santa Catarina, era do Maranhão, era do Piauí. Nós temos casos também de trabalho escravo no Nordeste, mas também no Amazonas, no Mato Grosso, no Centro-Oeste, eu diria terreno soberano do agronegócio. Mas uma coisa que é muito significativa e nos obriga a refletir é essa descoberta relativamente recente do trabalho escravo em ambiente doméstico. São números poucos, porque cada vez uma pessoa, duas no máximo, mulher principalmente, negras principalmente, que trabalharam o
muitas vezes desde a adolescência e não na infância, a mesma família, por várias gerações. Como o caso da Sônia, que nós estamos nessa campanha Sônia Livre, 40 anos foi explorado na casa de um desembargador riquíssimo, que tem privilégio no sistema judiciário, conseguiu desresgatar essa empregada escrava dele, alegando que ela era tratada como se fosse da família. Uma narrativa fajuta, somente destinada a afastar o risco de ser incriminado por trabalho escravo. Estamos numa batalha constante, mas eu sou para cada um pensar a parte de responsabilidade que cada um pode assumir no combate ao trabalho escravo. Tem 6 milhões de empregados domésticos no Brasil. 6 milhões. 6 milhões. Como se explica que precisou 40 anos para um vizinho da Sônia, ou sei lá quem for que denunciou, pensar, mas essa menina não está numa situação legal. E isso se repetiu não somente no caso da Sônia, mas em 10, 15, 20 casos. Pessoas que passaram 70 anos, como que nenhuma pessoa achou estranha. Ou seja, nós temos uma naturalização numa cultura escravocrata herdada de 4 séculos de tráfico humano, de escravidão legalizada, que faz com que muitas situações ainda na cabeça, não somente do explorador, que a gente até entenda, mas na cabeça do explorado ou da sociedade em geral, acabou sendo considerado normal, pior que é melhor que nada, um serviço, pelo menos ele cuida dela, pelo menos se alimenta todo dia, por isso, pelo menos é tratado como um animal, como objeto. Frei Xavier, para quem às vezes fala assim, mas Frei Gilvander, mas esse negócio de trabalho escravo não acabou lá com a abolição formal da escravidão? O que caracteriza mesmo o trabalho escravo contemporâneo? Que às vezes as pessoas, como você está dizendo, as pessoas podem estar numa situação de uma brutal escravidão e ele pensa que é normal. Sim. O que caracteriza? Muita gente associa a escravidão ao trabalhador amarrado, cuja liberdade a barra de ferro é no pé. Completamente. Ora, o trabalho escravo moderno, o trem modernizou, como dizem, ele se caracteriza, grosso modo, por qualquer situação que nega a dignidade da pessoa, que trata a pessoa pior que o animal, feito uma coisa. O Papa Francisco era um militante de uma organização de combate à escravidão na Argentina, antes de ser Papa, ele sempre dizia: essa é a escravidão moderna, que tira da pessoa essa dignidade de filho de Deus. Por isso que um cristão deveria se mexer mais que qualquer outro ainda perante essa situação. No caso atual, desde 2003, nós temos uma definição legal do Código Penal que tira qualquer dúvida sobre o que é trabalho escravo. Ela explicita que são 4 características alternativas, ou seja, não precisa encontrar todas juntas ao mesmo tempo. Uma, ou 2, 3 ou as 4 juntas? Uma só: trabalho degradante, condições degradantes de alimentação, alojamento, insalubridade, saúde, segurança e equipamento de proteção. Esse é o primeiro e o mais frequente, por sinal. Jornada exaustiva. Um caso típico é o canavial, o trabalhador que se mata para produzir 20 toneladas de cana por dia, e coloca em risco a sua vida. Produção por meta, né? Terceiro, trabalho forçado. Sim, forçado, essas imagens que a gente tem. Sobre violência, ameaça, capanga, armas presentes, isso aqui é muito frequente no cenário. E terceiro e quarto é impedimento de sair da fazenda, do local
fiscal de trabalho por várias técnicas, com fisco de documento, o isolamento geográfico, o não acesso a meios de transporte, por dívida, o endividamento. É que isso aqui que caracteriza muito tanto as situações de trabalho escravo como as situações em geral de tráfico humano. Esses são dois crimes que têm muito parentesco. Na verdade, é o produto do outro e o resultado do outro. Por isso, quando a nossa igreja, a nossa CRB religioso se envolve muito no combate ao tráfico de pessoas, ela se envolve também no combate à escravidão. E nossa campanha é um chamado para todos nós, todos que nos ouvem. Você tem a sua possibilidade de contribuir, abre o olho para ninguém virar escravo. Eu lembro da nossa campanha desde 97. Exatamente. Frei Xavier, e quais são os números? Os números. Então, nós do trabalho escravo no Brasil. Beirando 70 mil pessoas encontradas em situação de escravidão desde 95. De cada uma dessas pessoas... 30 anos, então. 75 mil... 75? Não, desde 95, 30 anos, tem razão. E 69 mil e tanto. Desse tanto, 67 mil foram efetivamente tirados da escravidão por um auditor fiscal do trabalho. Entrou no dispositivo previsto pela política pública, seguro-desemprego de 3 meses, atendimento agora melhorado, através de um fluxo de atendimento que foi aprovado, que envolve a assistência social, CRAS, para orientar essas pessoas no seu município de origem para políticas públicas e programas que possam mudar o rumo da sua vida para um trabalho decente, uma vida digna. Frei Xavier, as propriedades no campo ou na cidade, onde for constatado trabalho escravo, já podem ser confiscadas e expropriadas? Bom, 80% do trabalho escravo é rural, né? Agora, existe na lei 2 mecanismos que poderiam nos permitir pegar essas propriedades. O primeiro, o descumprimento da função social da propriedade, que autoriza o Estado a provocar a desapropriação mediante indenização do proprietário. Não tem nenhum caso que tenha funcionado. Porque aqui é falta de vontade política, ministro. E o segundo é o confisco da propriedade, que, assimilando o caso do trabalho escravo ao caso do plantio de drogas, foi aprovada uma emenda constitucional que virou parte agora do Código Penal, né? E que prevê a possibilidade de confiscar, ou seja, expropriar sem indenização uma propriedade. Não tem nenhum caso também que tenha sido processado, porque aqui nós temos muitos condicionantes para que isso aconteça. Primeiro, uma lei de regulamentação, que a cada vez que se tentou discutir lá no Congresso, a bancada pluralista tentou aproveitar para rever a definição legal do trabalho escravo, impossibilitar, na verdade, a constatação de trabalho escravo moderno. Então, nós estamos nessa, que a propriedade ela fica intocada. E, na verdade, o debate é esse, dignidade versus propriedade. Frei Xavier, uma última pergunta para a gente concluir aqui. Como você dizia, com o passar da história, vai acontecendo uma mudança, a sofisticação, às vezes muda os rótulos, mas a essência do trabalho escravo continua. Te pergunto, hoje tem pessoas que levantam a questão assim, se com a lógica, a estruturação do trabalho através da terceirização, quarteirização, né, a chamada uberização, nós estamos vendo nas capitais aí, por exemplo, eu moro em Belo Horizonte todo dia morre 1 ou 2 motoqueiros, né, porque está entregando comida e ele ganha por cada entrega, e é um número imenso de trabalhadores nas capitais aí, e correria. E aí isso parece que está superlotando, 30% das UTIs são para acudir os acidentes com motoqueiros, iFoods, essas coisas. Isso está em discussão também, nós podemos considerar como um tipo de trabalho escravo? Bom, nem toda situação, a gente nunca vai dizer trabalho escravo genericamente. A situação tem que ser
flagrada, analisada e constatada por pessoas que têm essa competência, são os editores fiscais do trabalho. Mas tem muitos indícios que nos levam a pensar que é a porta aberta ao trabalho escravo. O que está em jogo já na terceirização do gato, que é a base da maior parte dos casos de trabalho escravo? A terceirização com a criação de uma figura aparente de empreendedor de si mesmo e pessoa jurídica, ou seja, a desconstrução da relação trabalhista. Nós já estamos num período que, em nome da liberdade econômica, isso aqui é defendido por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, cada empregador poderia decidir a forma que ele acha mais habilidosa para tratar seu negócio, conduzir seu negócio, seja contratando uma pessoa jurídica, seja contratando CLT. Mas quando a gente observa a contratação dessas pessoas jurídicas ou desses uberizados, eles são submetidos a condicionante imposto pelo próprio dono da empreita, que caracteriza, na verdade, uma relação trabalhista. Então, é uma apelação que camufla a realidade. E tem um debate colossal em relação a isso, que tem tudo a ver, é verdade, com o combate ao trabalho escravo. Beleza. Gratidão e parabéns 1000 vezes, Frei Xavier, pela luta para a gente, junto com a CPT e todas as forças vivas, lutar continuarmos lutando pela erradicação do trabalho escravo, né? O Xavier montou aqui uma amostra aqui, né? Os dias do enfrentamento, trabalho infantil, fiscalização, denúncia, olha aqui, situações de trabalho escravo, aliciamento, migração, trabalho escravo, olha aqui, ó, Juciliano, mora em São Félix do Araguaia, é escultor autodidata, preso, é o nome da escultura feita em madeira e arame farpado, pintada de uma mistura de terra e carvão, uma imagem forte, escravidão sem correntes como era, mas com arame farpado como é agora. O carvão na pele é a natureza que também morre. A terra no corpo é sempre a terra que está na mão do trabalhador. Não é negro, não é índio, não é branco, não é mulato, é gente que outras gentes escravizam. Olha que escultura eloquente. As cercas, o arame farpado, escravizando as pessoas. A marcha da abolição, né? Uma saída com a comunidade, construir novos rumos, rumo à vida digna, de olho aberto para não virar escravo. Festival Semana, acabar com a escravidão, essa é a luta. Olha aqui, ó, umas imagens eloquentes da escravidão, né? Baixa escolaridade, trabalho infantil, sem terra, discriminado, cor, violência, uma história sem saída. Olha, a dor da escravidão moderna e contemporânea. De olho aberto para não virar escravo. Cuidado com promessas enganosas, condições degradantes, dívida fabricada sem receber, jornada exaustiva, ameaças, vigilância, impedimento de sair. Isso é trabalho escravo. 50 anos da CPT, aqui de olho para não virar escravo. É isso aí. Guerra sem fim. Registrando aqui Frei Gilvander Pereira, aqui no 5º Congresso da Comissão Pastoral da Terra, em São Luís, no Maranhão, dia 22 de julho de 2025. Às 19h30. Nós queremos